Fatoração sempre te gerou alguma dificuldade? Hoje nós vamos resolver esse problema então, beleza? Bora facilitar? Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem? Então, olha só, a aula de hoje nós vamos entrar num novo conteúdo que é a fatoração de expressões algébricas. É bem interessante esse conteúdo, ele é bem importante também. A gente viu nas aulas anteriores, os vídeos anteriores gravados, eu vou deixar aqui na descrição o link desses vídeos anteriores, se você quiser revisitar, que tratava de produtos notáveis. De certa forma, o conteúdo de produtos notáveis ele se amarra com o conteúdo de fatoração e o objetivo dele é facilitar determinadas operações envolvendo expressões algébricas, ok? Então vamos começar? Acompanhe comigo na tela. A fatoração, na realidade, ela consiste em você escrever uma expressão algébrica na forma de produto, ou seja, de uma multiplicação. Isso tem a finalidade de simplificar a expressão que você naquele momento está trabalhando, ok? Esse conceito visto, vamos começar com os métodos de fatoração. Hoje nós vamos trabalhar com os primeiros métodos. Vamos ter uma aula 2, que virá na sequência. O card vai aparecer no final desse vídeo, que vai tratar das outras propriedades que nós também temos pela frente, ok? Hoje nós vamos concentrar nessas propriedades que eu vou apresentar para vocês. Mas antes disso, sempre aquele pedido, não esquece de curtir para valorizar o nosso trabalho. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Aciona lá o sininho das notificações, porque toda segunda e quinta-feira a gente publica vídeos novos. Beleza? Vamos trabalhar então? Acompanhe comigo. Primeiro método de fatoração que a gente vai trabalhar aí nas expressões algébricas é a fatoração por evidência. Algo evidente é algo que está sendo dado uma conotação especial, um destaque, né? Então isso acontece, gente, quando tem um elemento dentro de uma expressão, um monômio, um elemento só, uma expressão só, que é comum para os termos daquela expressão numérica. Aí esse elemento ele é colocado em evidência. Então, pessoal, eu trouxe um exemplo aqui para a gente tentar sintetizar isso. Olha só, eu coloquei uma expressão 6x mais 12y. Se a gente parar para prestar um pouco mais de atenção, com um olhar um pouco mais cuidadoso, eu posso perceber que essa expressão ela também poderia ser escrita assim, ó. 6x mais 2 vezes 6 vezes y. É a mesma coisa, não é? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu percebi que esse 6 ele pode ser elemento comum nas duas partes da expressão. Eu tenho ali dois elementos. Então veja que esse 6 eu posso colocá-lo em evidência. É o que apareceu aqui, ó. Estão vendo? Esse 6 você saca, joga ele para frente. Se você fizer o chuveirinho aqui, ó, a propriedade distributiva aqui, você evidentemente vai voltar para essa situação inicial. Perceberam? Ou seja, a gente colocou o elemento, no caso 6, em evidência. Ok? Vamos adiante? Muito bem, eu trago um exercício aí para a gente contextualizar isso. Então observe aí. Apresente a fatoração da expressão algébrica dada. Então nós temos uma expressão aí que está envolvendo variável x e y e números. Estão vendo? Ó? 4xy² mais 12x² y. Muito bem, quem é que aí é elemento comum? Se a gente parar para observar, tem o x que é comum, tem o y que é comum, ok? Com expoentes diferentes de cada lado, evidentemente, e o 4, se você parar para observar, ele está embutido no 12, porque na realidade 12 é 3 vezes 4. Tranquilo, pessoal? Então veja que eu posso colocar esse 4 em evidência, ok? Porque ela é comum para as duas. Eu posso colocar o x em evidência, porque veja bem, gente, x², na realidade é x vezes x, isso que dá x². Então veja que tem um x aqui, ó, nos dois termos que eu posso colocar em evidência. E finalmente aqui, ó, tem um y² que também é y vezes y. Então tem um y aqui que é comum também para os dois termos que eu posso colocar em evidência. Perceberam, pessoal? Então veja bem, quem é que eu posso colocar em evidência? O 4, o x e o y. Então vai ficar
4xy vezes y mais 4xy que multiplica 3x. Ok? Essa expressão aqui é exatamente igual à de cima. Vamos fazer o chuveirinho para ver se isso é verdade? Olha só. 4x vezes y dá 4xy². Fechou? 3x vezes 4xy vai dar 4 vezes 3, que é 12. Estou fazendo o chuveirinho aqui, estão percebendo? E aqui fica x vezes x, que dá x ao quadrado y. Então vai ficar 12x ao quadrado y, que é o que está ali. Então veja, o elemento que eu acabei colocando em evidência aqui em cima foi o 4xy. Perceberam? Ele era o elemento comum, ele era o elemento a ser colocado em evidência. Tranquilo, pessoal? Muito bem, vamos adiante. Seguindo, um outro exemplo que eu coloco aqui, ó, se uma expressão maior, tá? Esse polinômio aí, olha só. Perdão. 9xy² z mais 15x² yz² menos 3xyz. De novo, pessoal, quem é o elemento aqui que, se observar, ele é comum? Ó, o primeiro deles, nitidamente, é o 3. Vamos até mudar a corzinha da nossa caneta aqui para ficar mais claro para vocês. Por que o 3? Porque o 15 é divisível por 3, não é 3 vezes 5 que dá 15, gente? Tranquilo? E o 9 também é divisível por 3, é 3 vezes 3 que dá 9. Então veja que o 3 é comum aqui, o 3 é comum aqui e o 3 é comum ali. Então ele é um elemento que eu posso colocar em evidência. Então vamos colocar ele aqui, ó. 3 já está sendo colocado em evidência. Muito bem, próximo termo, x. Vamos ver se o x é comum para todo mundo. Aqui tem x, mas cuidado, x² é x vezes x, e aqui tem x. Então, gente, se você parar para observar, você tem o x aqui, ó, como elemento comum no primeiro termo, você tem um x no segundo termo e você tem um x no terceiro termo, perceberam? Então, o x é um termo para colocar em evidência. Tranquilo? Vamos para o próximo agora? Se você olhar na expressão ali em cima, outro elemento que eu tenho aqui é o y. Veja bem, aqui tem y vezes y, concordam? Y², y vezes y. Aqui tem y e aqui tem y. Então, novamente, o y é comum para esse termo, o y é comum para esse termo e o y é comum para este termo. Então, opa, o y é um elemento que vai em evidência. E, finalmente, agora, se a gente observar, nós também temos o z. Olha aqui, temos z aqui, aqui temos o z, porque z² é z vezes z, e aqui temos o z. Então, veja bem, eu tenho o z nesse termo, eu tenho o z nesse termo, deixa eu dar uma arrumadinha nesse z aqui, e eu tenho o z nesse termo. Portanto, o z também é colocado em evidência, ok? Muito bem. Agora, quem sobra em cada termo? Vamos lá. Se você tirou um 3, sobrou outro 3, ok? Eu tirei o x, então não ficou nada. Eu tirei um y, mas sobrou outro y. Eu tirei o z, não sobrou nada. Então, o primeiro termo fica 3y. Gente, olha aqui, ó. 3 vezes 3, 9. X, y vezes y², e fica y², e aqui z. Então, vai ficar 9xy² z. É exatamente o que está aqui. Maravilha? Fazendo passo por passo para tentar deixar isso bem claro para você, ok? Vamos para o segundo termo? Muito bem, aqui, ó. Eu tirei um 3 de lá, então sobrou quem? O 5. Maravilha. Muito bem. Eu tirei um x dali. Ó, ele está aqui. Sobrou mais um x, então esse x vem para cá, que é esse x aqui que sobrou, estão vendo? Eu tirei o y, não sobrou nada. Eu tirei um z, mas sobrou outro z. Então, vem o z para cá. Vamos ver. 3 vezes 5, 15. Está ele aqui. X vezes x, x², tá ele aqui. Y não tinha nada, então ficou y, tá ele aqui. Z vezes z, ficou z². Perfeito, não é? Vamos para o último termo, cuidado que aqui o sinal é negativo. Vamos lá. Aqui, pessoal, ó, o 3 eu tirei, então não vai aparecer.
O x eu tirei e não vai aparecer, o y eu tirei e não vai aparecer, o z eu tirei e não vai aparecer. E agora? Sumiu todo mundo. Quem é que vai ali? Zero? Não, né, pessoal? Porque olha aqui, ó. Se eu pegar 3xy e multiplicar por zero, isso vai dar zero. E o termo que está aqui não é zero. Então, evidentemente, o termo que tem que vir aqui é menos 1. Se você pegar 3xy e multiplicar, fizer o chuveirinho com menos 1, vai dar menos 3xy. Perceberam? Cuidado com essa jogada, ok? Então, gente, essa aqui é a resposta dessa expressão. Está aí a forma como o termo ficou em evidência. O 3xyz era o termo em evidência. Um pouquinho trabalhoso? É, mas se você for tomar cuidado, fizer no passo a passo, você consegue tirar sim. Maravilha? Vamos adiante, pessoal. Segundo método de fatoração de expressões algébricas, fatoração por agrupamento. Então acompanhe comigo. Ela acontece quando numa fatoração por evidência, ou seja, ela é uma fatoração por evidência, mas você tem um polinômio como sendo o fator a colocar em evidência. O exemplo aqui de baixo tenta mostrar isso para você. Olha aqui, gente. Estão vendo que aqui você tem um polinômio, são dois termos, não é isso? Eu não sei quem é esse A e esse B. Vamos supor que são dois termos fazendo parte de uma expressão. Veja que esse é o elemento que é comum para o x, tanto quanto para o y. Então, olha só, ele vai vir e vai ser colocado em evidência. Então, vai ficar A menos B vezes x mais y. Por quê? Porque você tem aqui atrás um x sendo somado a um y. Se você fizer o chuveirinho aqui, ó, fatalmente você vai voltar para aquela expressão original. Tranquilo? Vamos trabalhar um exemplo para clarear isso? Acompanhe comigo. Apresente a fatoração da expressão algébrica dada. Então, pessoal, acompanhe ali comigo. Olha só, você tem aí uma expressão algébrica em que nitidamente você tem um polinômio, 2a mais b, que é comum para os dois termos, para o xy quadrado, quanto para o x quadrado y. Então, se ele é comum, este cara vai ser colocado em evidência. Beleza? Como é que vai ficar a expressão aqui atrás? Quem é que ele vai multiplicar, já que colocar em evidência sempre é um produto, lembra? Olha só, se eu pegar o 2ab e tirar daqui, eu trouxe ele para cá, vai sobrar quem no primeiro termo? Xy ao quadrado, ok? Então, no primeiro termo, sobra xy ao quadrado. Isso está sendo somado, olha aqui, aqui tem uma soma, não é isso? Então, isso está sendo somado ao segundo termo. Se eu tiro 2ab daqui, porque eu coloquei ele em evidência, quem é que sobrou no segundo termo? O x ao quadrado y. Então, mais x ao quadrado y. Tá aí, pessoal. É dessa forma que a expressão fica fatorada. Estão vendo? Novamente, se você fizer o chuveirinho ali, você vai perceber que você volta para aquela expressão lá de cima. Então, agora você teve um polinômio que você teve que agrupar para gerar o processo de fatoração. Tranquilo? Vamos adiante. Terceiro método, pessoal, diferença entre dois quadrados. Olha só, para quem já trabalhou com produtos notáveis, para quem já assistiu os meus vídeos sobre produtos notáveis, repito, aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar os links dessas aulas que eu dei sobre produtos notáveis. Lá nós tínhamos um elemento que era essa questão da diferença entre dois quadrados. Olha aqui, pessoal, vamos clarear isso? Diferença entre dois quadrados, ou seja, dois elementos que estão sendo elevados ao quadrado. Nós já vimos lá na parte de produtos notáveis que quando você tem essa diferença entre dois quadrados, isso pode ser reescrito dessa forma, a mais b vezes a menos b. E isso é muito importante porque a gente tem para trabalhar quando a gente tem determinadas situações, determinadas expressões algébricas, ok? Se você fizer o chuveirinho aí nesse a mais b vezes a menos b, ou seja, a propriedade distributiva, você vai voltar e você vai descobrir que a expressão é a ao quadrado menos b ao quadrado, ok? Bom, gente, então agora eu trago um primeiro exemplo para contextualizar isso. Olha só, imagine que você ganhou essa situação aqui. Isso aqui é bem comum, tá? Em aparecer em provas de vestibular, Enem, concursos, isso aqui é uma coisa muito corriqueira. Você olha primeiro e diz assim, pô, imagine você no dia do vestibular, do concurso, do Enem, cara, eu estou sem calculadora, como é que eu vou calcular isso? Perceberam?
O trabalho dá para fazer? Dá. Mas pense o trabalho que você passaria para fazer essa expressão aí no braço, né? Mas se você lembrar dessa parte da diferença entre dois quadrados, olha aqui, tá a colinha aqui do lado só para manter isso bem claro no teu campo de visão, está aqui em cima essa expressão, né? Veja que eu posso enxergar que esse 230 aqui é o meu A e que esse 229 é o meu B. Concordam? Isso aqui pode ser escrito como A ao quadrado menos B ao quadrado. Percebeu? Então, se isso é verdade, eu também posso reescrever essa expressão usando a ideia da fatoração, ou seja, isso equivale a A mais B vezes A menos B. Vamos ver se vai facilitar mesmo? Acompanhe comigo. Quem é o A? 230. Vou somar ao B, que é quem? 229. Isso eu vou multiplicar pelo A, que é 230, ok? Menos o B, que é 229. Bom, pessoal, agora é evidente que você vai resolver cada parênteses em separado primeiro. Maravilha? Então vamos lá? O x será... Vamos resolver esse primeiro parênteses aqui. 230 mais 229 vai dar 459. Só que isso vai ser multiplicado pelo segundo parênteses. Vamos lá, que está fácil, né? 230 menos 229 dá 1. Ok? Portanto, o meu x vai ser 459. Esta seria a resposta do exercício. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Olha como facilitou utilizando esta metodologia. Imagine se você fosse querer fazer 230 ao quadrado, você ia ter que fazer lá 230 vezes 230, achar o resultado. Aí você ia ter que fazer 229 vezes 229, que é 229 ao quadrado. Achar o resultado e depois diminuir os dois. Vamos combinar que se você lembra do processo da fatoração, a coisa fica bem mais rápida e bem mais simples. Tranquilinho? Vamos adiante? Acompanhe comigo. Bom, pessoal, aqui agora eu tenho uma expressão um pouco mais carregada, um pouco mais complexa, então você tem que tomar cuidado. Muito bem, olha só o exercício. Determine o valor de x sabendo que x é 144 ao quadrado menos 81 sobre 144 mais 9. Num primeiro momento, você olha e diz o seguinte: não, aqui está fácil, aqui embaixo eu vou somar o 144 com 9, o problema é fazer esse 144 ali de cima ao quadrado. Imagine se fosse um número ainda maior. Você tendo que resolver isso numa prova de vestibular, de Enem, concurso ou coisa parecida. Entenderam? Se eu lembrar do método da fatoração, eu vou perceber, pessoal, que na realidade esse 144 ao quadrado menos 81, ele poderia ser reescrito assim. Vê se você concorda comigo. 144 ao quadrado menos 9 ao quadrado. Afinal, 81 não é 9 ao quadrado? E aí eu começo a perceber que a expressão de cima com a expressão de baixo, ela passa a ter uma certa semelhança. Tranquilo, pessoal? Sem ter somado a parte de baixo. Essa é a sacada. Percebeu? E se eu for observar essa expressão aqui, ela tem a cara de um A ao quadrado menos um B ao quadrado, porque, gente, o meu 144 seria o A, estou fazendo lá em cima, estão vendo? Ó? E o meu 9 seria o meu B. É só substituir aqui em cima nessa expressão, está percebendo? Então, se isso é verdade, essa expressão aqui de cima, eu posso reescrevê-la usando o A mais B vezes o A menos B, onde o A é 144 e o B é 9. Vamos ver? Olha só, se eu substituir por A mais B vezes A menos B, eu vou ter o A mais o B vezes o A menos o B. Isso tudo, lembre que aqui embaixo tem um termo nessa expressão, né? Dividido por 144 mais 9. Repita, essa cadeira não sou mais elemento de baixo por causa da similaridade.
E aí, gente, é que vinha o pulo do gato nesse exercício. Porque se você parar para observar, esse termo aqui, ó, pode ser simplificado com esse termo aqui. Percebeu? E, portanto, lá em cima vai ter sobrado apenas o quê? X igual a 144 menos 9, ou seja, o meu x vai dar 135. Perceberam, pessoal? Entenderam? Então veja que, na realidade, o caminho da resolução do exercício ele se tornaria matematicamente mais acessível se você lembrasse do processo da fatoração. Do contrário, você vai ter um número extenso, você vai ter que trabalhar, elevar ao quadrado. Repito, imagine que ao invés de ser 144, fosse um número bem maior sendo elevado ao quadrado. Você sem calculadora para poder usar. E aí? Iria complicar. Pelo método da fatoração, não. Tranquilo, minha gente? Muito bem, estamos chegando ao final dessa aula. Vão ficar os cards aqui das aulas anteriores. Não te esquece que na descrição aí do vídeo eu estou colocando o link das aulas de produtos notáveis. Importante revisar isso e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço para você.